5 maneiras de fazer uma oração mudar sua vida. Sou uma pessoa matinal, embora geralmente não me levante antes do sol. Mas naquelas manhãs em que não consigo dormir, acordo cedo e vejo o céu se transformar de preto em cinza e rosa. Vejo um horizonte riscado de laranja e dourado. Para mim, são momentos sagrados. Eu não uso uma lista ou um diário. Eu não abaixo minha cabeça. Eu com certeza não fecho meus olhos. Mas eu respiro adoração. Sem perceber, rezo antes do amanhecer, e essa oração me muda pelo resto do dia. As orações antes do amanhecer mudarão seu dia? Não há como saber o que pode ou não acontecer se você orar antes que todos se levantem. A hora do dia não é crítica para desenvolver uma vida de oração, mas certamente pode ser instrumental. Embora não haja nada intrinsecamente espiritual na manhã, percebo que quando acordo orando ou quando oro primeiro depois de levantar, começo meu dia com foco, determinação e humildade incomuns. Quando levanto uma oração antes do amanhecer, começo como a melhor versão de mim mesmo. O Salmo estabelece o modelo para quando você deve orar: tarde, manhã e meio-dia clamo de angústia, e ele ouve a minha voz. A ênfase para a oração aqui não está nas orações matinais, nas orações das refeições ou nas orações da hora de dormir, embora seja quando muitos de nós nos lembramos de orar. A ideia de orar de manhã, ao meio-dia e à noite é que estou orando continuamente. Deus nos ouve sempre que oramos. Mas se você é como eu, lembrar-se de orar fica mais difícil com o passar do dia. Temos tantas demandas em nosso tempo e atenção que se torna difícil sentar nos momentos sagrados e ver Deus trabalhar. É difícil até mesmo encontrar os momentos sagrados. Por que devemos orar ao começar o dia? A presença de Deus acontece quando a convidamos. Claro, Deus é onisciente, então Ele nunca nos deixa. Ele fala conosco independentemente de onde estamos ou que horas são. Mas algo notável acontece quando reorientamos nossas almas para nosso Salvador no início do dia. Os pregadores costumam usar o Salmo para argumentar por ter seu tempo de silêncio, para oração e leitura da Bíblia, pela manhã porque o versículo diz: cedo te buscarei. No entanto, este versículo não está ditando que hora do dia você deve orar, é estabelecer um princípio prioritário de buscar a Deus em primeiro lugar. A palavra para cedo é sahar, que pode significar cedo ou sério. Não importa quando você busca a Deus, importa que o faça com seriedade e intencionalidade. Jesus reiterou a importância da oração em Mateus. Em nenhum lugar ele dita a hora do dia para orar, embora ele enfatize a atitude de oração e dê a seus discípulos um modelo de oração, que conhecemos como o Pai Nosso. Jesus demonstrou a importância da oração orando em todos os momentos do dia. Mas quando orava sozinho, muitas vezes orava antes do amanhecer. Jesus priorizou abastecer sua alma. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar solitário, onde orou. E aqui está o pós-fácil verdadeiramente notável. Sempre que lemos sobre Jesus orando sozinho com Deus Pai, os versículos que seguem contêm milagres e guerra espiritual. Jesus deixa seu tempo de oração carregado e pronto para derrotar o diabo. Vamos conhecer por que orar pela manhã faz bem à nossa alma. Concentrar-se primeiro em Deus muda suas prioridades. Quem ou o que quer que pensemos logo de manhã, é muitas vezes a preocupação mais importante para nós naquele dia. Todos nós priorizamos nossas próprias preocupações, nossas famílias, nossos amigos e nossas carreiras. Mas as Escrituras nos chamam a tornar Deus preeminente em nossas vidas. O primeiro dos 10 mandamentos instrui Israel: não terás outros deuses diante de mim. Na verdade, os primeiros 4 mandamentos tratam de colocar Deus em primeiro lugar, não como a tarefa número 1 em uma lista de objetivos, mas como o mestre da lista. Não tenha outros deuses. Não faça ou adore imagens ou ídolos esculpidos. Não abuse do nome de Deus. Santifique o dia de Deus. Paulo explica a preeminência de Jesus assim: e ele é a cabeça do corpo, a igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Buscar a Deus traz bênçãos.
Em Deuteronômio, Deus promete abençoar seu povo se obedecer suas leis e amaldiçoar seu povo se desobedecer. Os mandamentos de Deus são adorar, particularmente através da oração e comunhão. Com a vasta gama de responsabilidades e pressões, encontrar tempo para adoração ininterrupta pode parecer difícil. Mas Jesus disse que a adoração é uma resposta durante todo o dia para estar em um relacionamento com Ele, e um derramamento natural de uma prioridade que começa com Deus. Ouvir a Deus requer solidão. Parece impossível ouvir o Senhor quando o barulho de nossa cultura nos cerca a cada minuto do dia. Da mídia social à família, amigos e colegas de trabalho, todos lutamos para separar a verdade de Deus da verdade do mundo. Ao longo das Escrituras, aqueles que queriam ouvir de Deus priorizavam o isolamento contra seus horários e pressões para esperar e ouvir Deus para instruir, confortar, convencer e dirigir. Moisés buscou a face de Deus sozinho no Monte Sinai muitas vezes. Jacó e Agar encontraram Deus sozinhos no deserto. Davi adorava sozinho no pasto, escrevendo canções enquanto observava as ovelhas de seu pai. Durante uma seca severa, Elias passou anos a salvo de Acabe, testemunhando os milagres diários de provisão de Deus. Jesus levantava-se regularmente antes do amanhecer para orar a seu pai. Quando a multidão o cercava e todos precisavam de seu toque, Jesus ainda reservava tempo para se comunicar com seu pai. Mas Jesus muitas vezes se retirava para lugares solitários e orava. Ele encontrou tempo e lugar para ficar a sós com Deus. Na minha vida, isso geralmente acontece no início da manhã. Jesus passou seus 2 momentos de oração mais significativos registrados sozinho com seu pai, no deserto e em um jardim à noite, quando o diabo tentou a perder sua missão e quando Jesus se preparou para sua crucificação. Jesus sabia que nada o prepararia para seu chamado, exceto o tempo em oração. Acalme seu espírito. Sufoque suas preocupações, ou melhor ainda, entregá-los ao Senhor. Um dia iniciado com oração é um dia em que você começa a entregar seus medos a Deus para o controle dele. Pedro diz à igreja perseguida: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus sabe que temos preocupações. A ansiedade é parte integrante da condição humana. Mas o ato de lançá-los em grego significa jogar fora ou tirar. Nós literalmente temos a capacidade de tirar nossa ansiedade como pijamas e vestir o fruto do Espírito como roupas de trabalho. Às vezes, é difícil encontrar a hora e o lugar para uma mudança de guarda-roupa espiritual. Deus também tem um sistema para isso. Efésios detalha um processo para eliminar hábitos que nos prejudicam e substituí-los por hábitos que nos realizam e completam. Com o poder do Espírito Santo, podemos mudar completamente nossa perspectiva e nossas ações fazendo o oposto do que vem naturalmente. A natureza nos sintoniza com o Espírito e a presença de Deus. Às vezes, a natureza é a melhor maneira de começar o dia e o tempo de oração. Talvez você fique obcecado com o pôr do sol e o nascer do sol como eu. Talvez você se sente por horas no oceano assistindo o movimento das águas. Ou talvez você caminhe, escale, esquie, pesque ou alguma outra atividade ao ar livre que lhe dê tempo suficiente para ver a paisagem, intocada ao seu redor. Se você já fez isso, sabe que se aninhar na tela de Deus desperta algo dentro de você. Sua criação desperta sua alma, e atrai você para sua presença. Deus nos convida a orar sempre que vemos o mundo que Ele criou. Como é o culto matutino de oração. Davi escreveu uma oração responsiva no Salmo: quando considero os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que puseste no lugar, o que é a humanidade para que te lembres dela, seres que você cuida deles? Você pode incluir o que quiser em sua oração matinal. Sugiro modelar sua oração após tantas orações na Bíblia. Comece com adoração. Então confesse seus pecados. Em seguida, compartilhe suas preocupações e peça ajuda. Interceda pelos outros. Lute pela verdade. Mas sempre comece com adoração. Ela o prepara para todas as outras coisas que você dirá. Uma oração matinal. Senhor, estou maravilhado com sua criação e grato por seu amor e graça em minha vida. Por favor, perdoe-me pelos meus pecados.
Senhor, estou tão preocupado com meus problemas desse dia. Tira minha ansiedade e meu medo. Eu oro por seu poder e conforto para viver mais esse dia em seu nome. Em nome de Jesus, amém. É assim que fazer uma oração pode mudar você. A adoração nos muda porque move nossa perspectiva do que podemos controlar, ou pensamos que podemos controlar, para a pessoa que controla tudo. A oração nos lembra quem somos comparados a quem Deus é. E uma oração matinal lembra ao nosso espírito que Deus continua conosco em nossos dias. E é por isso que a oração antes do amanhecer pode mudar tudo o que você pensa, sente e faz. Obrigado por orar conosco, e não esqueça de curtir nosso vídeo e compartilhar essa oração com seus amigos, se inscrevendo em nosso canal.